gravar para mandar para eles. Muito bem, saúdo os irmãos na paz de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos lugares. Após um longo período, né, pastor? Nós estamos aqui, volta, já começamos domingo passado, para nós continuarmos nesta maravilhosa instituição que se chama Escola Bíblica Dominical. Saúdo o pastor Ivanildo, nosso pastor e presidente da igreja, que nos honra nesta manhã com a sua presença, sempre que ele pode estar. Quando não tem compromissos com a igreja, nos outros setores, ele está aqui conosco para prestigiar o ensino na igreja. Lição número 10, a condição dos gentios. Perdão. Lição número 6, obrigado por me corrigirem. A condição dos gentios sem Deus. Nós, há muito tempo, há muitas lições, nós já estamos a verificar, e todo o assunto, pastor, ele nos leva ao livre-arbítrio, né? Quantas e quantas vezes nós somos perguntados: mas se Deus é onisciente, por que Ele permite então que eu vá para o inferno? Não, não é assim. Onisciência, ela não interfere no nosso livre-arbítrio. São duas coisas completamente separadas. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos ver de que Deus, Ele, na sua eternidade, Ele já proveu tudo aquilo que nós necessitamos para a salvação. Ao contrário de Calvino, que diz que Deus prepara alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, ou ao contrário que diz aquele arcebispo Pelágio, que diz que tudo é neutro, que Deus não interfere, que Deus não prepara nada, que isso é uma condição do ser humano, que não precisa de Deus para nós sermos salvos, que isso é uma eleição nossa, é uma vontade nossa. O Armínio já é diferente, e eu sou muito adepto ao Armínio, né? Ele já diz que não, que Deus elege instituições para os seus propósitos. A instituição da família, a instituição da igreja, a instituição de nações, como, por exemplo, Israel. Deus, na sua onisciência, move o mundo para que esse mundo venha aceitar a Jesus Cristo, que é a condição sine qua non para a salvação. Então, todos nós que estamos aqui, nesta manhã, no passado, nós éramos gentios. Hoje não somos mais gentios. Hoje nós somos nação de Israel enxertada. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós somos igreja do Senhor, instituição, que Ele, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos seus santos e eternos propósitos, criou para que eu e você pudéssemos, nesta manhã, estar aqui para aprender da palavra do Senhor. Os gentios, inicialmente, estavam fora, ou seja, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles tinham os seus deuses do jeito deles. Muitos tinham dezenas de deuses, outros tinham um deus pagão, deus estátua, deus disso, deus daquilo. Mas somente o instituto, a nação de Israel, tinha, através de Abraão, né, das promessas que Deus fez através de Abraão, dirigido a mim e a tua família. Vejam bem, exemplo, nesta manhã, nós estamos no Dia das Mães. Se Deus quisesse, Ele não precisaria de mães. Ele poderia estar criando cada um de nós, né, em série.
Ele criou um homem, ele criou uma mulher. Ele poderia simplesmente dizer, a partir de agora, os homens vão nascer desse e daquele jeito. Não. Deus quis se servir do propósito maior dele para conosco, para que cada casal reproduzisse filhos à imagem e à semelhança dela. Para que, através dessa procriação, através dos filhos, o nome dele fosse glorificado. Todas as coisas que Deus fez têm propósito. As mães têm um propósito. A palavra que Deus deixou tem um propósito. A revelação que Deus deixou tem um propósito. Qual é o propósito maior? Para que eu e você deixássemos de ser gente comum e tornássemos gente especial, de boas obras, né? Agregados, incorporados à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como seus adoradores. Então, nesta manhã eu peço que cada um dos irmãos se considere não um gentil comum, mas um gentil incorporado, um gentil que faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como salvos, como aqueles que vão adorar a Deus aqui na terra e vão adorar a Deus lá na eternidade. Eu sempre digo que nós, enquanto igreja, enquanto incorporados ao grande plano de salvação de Deus para com Israel, nós devemos de nos acostumar com o céu aqui na igreja, pastor. Amém. Se eu não me dou com o irmão João aqui na terra, se eu não me dou com a igreja, o que eu vou fazer no céu? Já pensaram sobre isso? Aqui, a igreja representa o céu. É aqui que eu preciso aprender, respaldado pela palavra do Senhor, de como eu vou transitar lá no céu, de como que eu vou ser recebido lá no céu. Porque se é para ser diferente, eu continuo gentil, eu continuo fora do plano de Jesus Cristo para com a minha vida. Porque aqui é um ensaio daquilo que eu vou fazer por toda a eternidade. Se eu não adoro a Deus aqui na igreja do Senhor, se eu não adoro a Deus na minha casa, se eu não adoro a Deus no meu trabalho, o que eu vou fazer no céu? Já pensaram sobre isso? É sobre este conceito, sobre esta perspectiva, é sobre este prisma que eu quero nesta manhã ministrar sobre a condição dos gentios sem Deus. Que tristeza, que lástima. Você dormir de noite e ter que perguntar assim, se eu vier morrer esta noite, o que vai ser de mim? Mais glorioso é esse pensamento de você poder dormir de noite e dizer o seguinte, se eu não acordar amanhã cedo, eu vou estar na eternidade. Amém. Eu vou continuar com a minha missão que eu recebi aqui na terra de ser adorador. Eu só vou fazer noutro lugar aquilo que eu já vinha fazendo aqui na terra. Eu sempre digo, as Escrituras me ensinam assim, de que eu, como gentil incorporado a Israel, né, dentro dos santos propósitos de Deus, eu fui separado. Os irmãos foram separados para sermos adoradores de Deus, na pessoa de Cristo. Não viemos aqui para sermos cheios de dinheiro. Estamos aqui para sermos cheios do Espírito dele. Nós não estamos aqui para sermos grandes em posição social. Nós estamos aqui como para sermos grandes adoradores, né? Que se humilham na presença de Deus, que deixam Deus brilhar através da minha e da tua vida. E não é para nós sermos única e exclusivamente de sermos aplaudidos, reverenciados, o Clayton, não sei o quê, não. Também, o respeito,
a distinção das nossas autoridades, sim, merece respeito, mas não é este o propósito maior. Então, queridos irmãos, os chamados à incircuncisão, palavra difícil, incircuncisão. Vejam, os irmãos, talvez alguém não saiba o que é circuncisão. Era um sinal externo, aonde no 8º dia, todo judeu, homem, tinha no seu órgão sexual masculino feito uma incisão, né, que lhe separava o prepúcio. Então, em qualquer parte do mundo, você queria saber se era gentil ou se era judeu, literalmente, os irmãos todos aqui são maduros, você baixava a calça, examinava o órgão sexual, se tinha corte era judeu, se não tinha, era gentil, era um sinal externo. Com o advento de Cristo, continua a circuncisão? Sim, ela continua, mas não no órgão genital. Agora, esta circuncisão acontece lá dentro dos nossos sentimentos, lá no nosso coração, na nossa intimidade. Lá sim tem um sinal interno, que se chama Espírito Santo, que se revela pela sua palavra, para que eu e você sejamos diferentes dos demais que não conhecem Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. A circuncisão do coração. Esta circuncisão é desejável, queridos irmãos. Todos nós necessitamos desta circuncisão. É isto que vai nos tornar diferente dos homens. Não só no nosso pensamento, mas nas nossas ações. Nós vai fazer diferente. Aquele homem que antes se prostituía, hoje não se prostitui mais. O homem que mentia, hoje não mente mais. O homem que se drogava, hoje não se droga mais. O homem que era desleal nos negócios, hoje não é mais desleal nos negócios. O homem que maltratava a sua esposa, hoje não maltrata mais a sua esposa. Por quê? Porque tem um sinal interno que o Espírito Santo faz nos nossos sentimentos, que nos traz equilíbrio naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, para que tudo isso resulte glória ao nome do Senhor. Lembre-se aquilo que eu falei no início, porque eu e você fomos agregados a Israel pelo sangue de Jesus, para nós ensaiarmos aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade, que é adorar e sermos adoradores de Jesus Cristo. Nós vamos para a parte 2, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Queridos irmãos, imagine que cada um de nós tem essa nobre missão de ser adorador de Deus. Isto não é feito de qualquer jeito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Deus, em cada coisa que Ele criou, em cada instituto que Ele criou, Ele tem propósito. Vejam bem, o casamento. O casamento é um instituto perfeito, onde Deus coloca pessoas imperfeitas. E Deus vai moldando essas pessoas que estão dentro desta instituição chamada casamento, e Ele vai criando, através da sua palavra, as condições para que também aquelas pessoas imperfeitas que estão dentro é um pequeno problema na parte elétrica, já estamos verificando.
vamos já providenciar um conserto esse pequeno imprevisto na parte elétrica e nós vamos seguir na nossa fala. Eu estava dizendo então que Deus é um Deus de propósitos, que Deus criou instituições para os propósitos dele. Ele criou a família, uma instituição perfeita, onde ele coloca pessoas imperfeitas para irem se ajustando para os propósitos que ele tem, cujo dentro desses propósitos o maior deles é transformar a casa, a família, num centro, numa pequena igreja. Deus também deixou o instituto da sua palavra. Os irmãos sabem que a palavra de Deus é a maneira que Deus, criou para se revelar a nós, para Ele revelar a sua deidade, para Ele revelar a sua condição de Deus. Embora que Ele nunca, em nenhum lugar da Bíblia, Deus tenha tentado provar, né, a sua deidade. Ele simplesmente diz, em todos os aspectos, né, eu sou o que sou, ou seja, ele simplesmente, ele reafirma aquilo que ele, Deus, já sabe de antemão que ele é, e ele não precisa provar nada para ninguém. Todas as coisas acontecem de acordo com os seus santos propósitos. E a palavra que ele deixou, né, é a maneira que ele, desde a eternidade, elegeu para se revelar para mim e para você. Ora, quando nós não éramos salvos, por exemplo, eu vim de uma igreja católica, eu não conhecia Deus do jeito que os evangélicos conhecem, né? Os irmãos sabem que lá no meio dos católicos, né, o dia de hoje é um dia consagrado a Maria, né? Maria tem os mesmos atributos que Deus tem. Isso é uma mentira? Por exemplo, às 18 horas normalmente tem a hora de Maria. Como que Maria vai escutar milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, se ela não tiver um atributo de Deus que se chama onisciência? Os irmãos já pensaram sobre isso? Como que ela vai escutar? Eu mal e mal consigo escutar 2 pessoas. Como que ela vai escutar milhões de pessoas católicas que se dobram, que pedem para ela as bênçãos? Não, eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus revela, que Ele, Deus, é onisciente, que Ele é onipotente, presente, onipotente, me ajudem? Onisciente. Os irmãos entenderam? Então, queridos irmãos, quando nós estávamos no mundo, ou nós estávamos em outras igrejas, por exemplo, católico, como é o meu caso, aparentemente nós servíamos a Deus, mas eu era um gentil sem graça, um gentil sem esperança, um gentil sem salvação. No momento que eu vim aqui no altar aceitar a Jesus Cristo, pelo sacrifício perfeito de Jesus, eu fui incorporado, eu fui colocado para dentro da nação de Israel como um benefício, como uma graça, como um favor, como algo efetivamente gracioso por parte de Deus através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesta manhã, né, eu quero vos dizer que eu e você, e isto merece um glória a Deus, nós fizemos parte da nação de Israel, ainda que enxertados, mas nós somos enxertados na comunidade de Israel pelo sacrifício de Cristo. Israel não quis, mas nós aceitamos. Nós pegamos, nós se agarramos nesse favor, nesse chamado que Deus fez através de Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito,
e nós não somos mais gentios. Amém, irmãos? Amém. Eu não sou mais gentil, não faço mais parte das gentes. Eu sou hoje Israel, pelo sacrifício santo e perfeito que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário, quando ele ofereceu o sacrifício vicário. Era para eu e você estarmos lá, mas ele assumiu a minha culpa e ele disse agora: Clayton, você faz parte do meu povo, instituição que ele criou através de Abraão, seu servo. Amém, irmãos? Ainda dentro do item 2, estranhos ao concerto da promessa, nós temos a parte que se chama alienados aos pactos das promessas. Muitos talvez não saibam o que é a palavra alienado. Ela tem vários sentidos. Tem pessoas que são alienadas, são chamadas de loucas. Outra conotação de alienado significa vendido, transferido. Nesta manhã, tem o sentido de alienados como longe, desviados, como aqueles que não conhecem o santo propósito que Deus tem através da sua palavra. Então, aqui diz que uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os pactos que Deus tinha feito, especialmente através de Abraão, né, o seu servo, enquanto nação de Israel. Queridos irmãos, isso aqui tem uma importância muito grande. Olhem só, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, pensem bem, irmãos, ele se reduz, ele vem ao encontro do homem e diz o seguinte: eu vou fazer um pacto contigo. Tu vem errando, tu não me conhece, e a partir de agora nós vamos fazer deste ou daquele jeito. Quantos pactos, quantas dispensações foram feitos até chegarmos ao período da graça que nós estamos vivendo. Nós tivemos várias dispensações, nós tivemos várias maneiras que Deus criou para que o homem se voltasse para Ele, para que o homem buscasse a Ele. E o homem muitas vezes não entendia ou se fazia de surdo. Mas nós, queridos irmãos, fizemos parte deste pacto da promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, eu e você, nós podemos levantar as nossas mãos, podemos levantar o nosso olhar, né, e dizer: Espírito Santo, continue nos preparando para a volta de Jesus Cristo, porque nós estamos preparados para aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade, que é te adorar. O mundo de hoje, ele não sabe. Muitos não sabem por que vieram, porque não tem um propósito. Um dos verbos mais gloriosos que eu conheço é o verbo esperançar. Eu já falei aqui para os irmãos, que a esperança é muito diferente de uma mera espera. Uma espera é uma condição talvez que vai acontecer. A esperança é diferente, é uma espera sim, mas que tem algo ativo, tem algo substancial, tem algo concreto daquilo que vai acontecer. Eu digo que a esperança é uma pessoa estar na parada do ônibus, ela tem assim a convicção de que o ônibus vai passar e vai lhe levar. Ou uma pessoa que recebe um cheque assinado e vai no banco, ela vai convicta de que aquele cheque vai ter saldo e que o banco vai ter os recursos para me pagar. Enquanto que uma espera é uma coisa assim que eu não sei se vai acontecer, né? Eu não sei que dia que Jesus, por exemplo, vai me buscar. Isso é uma espera. Mas se Ele me buscar, eu sei que algo maior vai acontecer na minha eternidade. Isso se chama esperança. Então, queridos irmãos, eu não sou alienado. A igreja não é alienada. A igreja já tem a revelação. A igreja já tem o conhecimento. A igreja já sabe
do que vai acontecer em toda a eternidade. Queridos irmãos, hoje, eu e você, nós não estamos separados de Cristo, mas nós estamos separados para Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O mundo está separado de Cristo. Nós somos separados do mundo e separados para Cristo. E isso tem a ver com santificação. Os gentios não têm santificação. Mas os que são que eram gentios e que aceitaram o chamado de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, pelo poder da revelação da palavra, pelo poder do verbo que se fez carne e foi oferecido sacrifício por mim e por você, nós não somos mais simplesmente gentios, nós somos agora filhos de Deus, né? Muita gente diz assim, eu sou filho de Deus. Somente é filho de Deus aquele que reconhece Jesus Cristo, Filho de Deus, revelado por mim e para você, para mim e para você. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós temos essa esperança? Amém. Tu te sente Israel? Tu te sente em condições de continuar na eternidade adorando a Deus? Tu não fazes isto aqui ainda? Quem não se acostumar a adorar a Deus aqui, na igreja, em casa, na sua vida atual, vai fazer o que lá no céu? Vai fazer o quê? Se o irmão não consegue sentar do lado do outro irmão, porque ele não gosta deste, não gosta daquele, fica falando mal deste, fica falando mal daquele, vai fazer o que lá no céu, querido irmão? Vai fazer o quê? Continua gentil? Continua nas gentes. A própria palavra diz assim, tu não és quente e tu não és frio, tu és morno. Coluna do meio e frio fica no meio das gentes. Mas aquele que é quente, aquele que aceitou essa palavra, a palavra de Deus, que deixa a circuncisão acontecer no seu coração, não acontece mais no órgão genital masculino, não. Agora a circuncisão, o corte de vida vai acontecer no nosso coração, os nossos sentimentos, né? no nosso querer, na nossa alegria, na nossa tristeza, nos nossos medos, nas nossas iras. Né? É lá que Deus vai fazer um corte e eu vou aceitar a palavra de Deus como um bálsamo. Né? Tudo aquilo que está errado, Deus vai fazer uma faxina. A palavra diz assim que vós sois limpos pela palavra. Nós somos purificados pelo sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário. Mas esse processo de limpeza que nos faz, que nos tira do meio das gentes que não conhecem a Cristo e nos coloca do lado daqueles que agora conhecem e aceitam a Jesus Cristo. Esta palavra, que é uma outra grande instituição, talvez a maior que Deus deixou aqui na terra, através desta palavra, Deus se revela para mim e para você. Queridos irmãos, isto sim é uma bênção. Isto sim nos faz a entender e a compreender, porque eu e você não estamos mais no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Glória a Deus. O prepúcio foi cortado, mas o prepúcio de nosso coração, éramos mundo, não somos mais mundo. Falávamos como mundo, não falamos mais como mundo. Pensávamos como mundo, não pensamos mais como mundo. Adorávamos deuses,
Hoje adoramos somente a Cristo. Nós lográvamos. Hoje nós somos homens e mulheres decentes, sinceras, tementes de Deus, diante de Deus. Hoje, nós não somos alienados aos pactos que Deus fez com o homem, através de Abraão especialmente. Hoje, nós aderimos. Hoje, nós atendemos ao chamado. Hoje, eu e você somos e fizemos parte da nação eleita. Enxertado sim, mas fizemos parte. Hoje, eu e você somos Israel enxertados. Bendito seja o nome do Senhor. Todo aquele que se diz filho de Deus, reconhece o Filho de Deus. É impossível sermos filhos de Deus se nós não reconhecemos o Filho de Deus. Eu repito, é impossível sermos filhos de Deus se nós não reconhecemos o Filho de Deus. Na eternidade, Deus, Pai, o Espírito Santo e o próprio Jesus fizeram com que o Espírito Santo, qual é o grande ministério do Espírito Santo? Fazer com que eu e você entendamos e compreendamos de que o Espírito Santo tem a mais nobre missão de nos transformar e nos capacitar para sermos adoradores. O Espírito Santo tem uma missão de exortar, né? O Espírito Santo tem uma missão de nos consolar, de nos fazer entender e compreender a palavra, porque nós não conseguimos adorar a Deus fora da palavra, e o Espírito Santo tem a nobre missão de nos transformar em adoradores de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo recebeu todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, que ela seja consumada, que ela seja perpetrada através de Jesus Cristo. Irmãos, já se deram conta disso? Jesus disse assim: sem mim tudo podeis fazer, é isso? Não, sem mim nada. E nada é bastante, né? Nada é bastante. Nada é tudo. Sem mim vocês não podem viver. Sem mim, Jesus está dizendo, vocês não podem respirar. Sem mim, vocês não podem se amar. Sem mim, vocês não podem andar. Sem mim, vocês não podem se reproduzir. Sem mim, mamães, vocês não conseguem ser mamães. Já se deram conta disso? É de pensar, queridos irmãos. Mas como nós temos essa compreensão de que o Espírito Santo está cada vez mais transformando o Clayton, o pastor Ivonildo, em adoradores de Jesus Cristo. O Espírito Santo não tem, assim, esta missão de dizer que tu vai casar com aquele, que tu vai ser rico, que não... Também. Mas a grande missão do Espírito Santo é me capacitar para ser um adorador. E eu quero ser esse adorador. Eu quero continuar na eternidade. Agora, separado do mundo, não sou mais gentil. Eu sou nação de Israel. Lembrem-se que Deus criou grandes instituições, onde eu e você devemos obrigatoriamente fazer parte, se nós quisermos ser adoradores. E esta uma instituição, nação de Israel, Deus tem um propósito especial. Fora de Israel, não tem propósito. Mas Deus permite que tu consiga migrar de gentil para Israel. Você, os homens, não precisam se preocupar em fazer cirurgia no seu órgão sexual. Eu, enquanto homem, o irmão, enquanto homem,
Nós temos que ter a preocupação que Deus faça uma marca lá no meu coração. O selo, o penhor do Espírito Santo. Este deve estar presente na minha e na tua vida. Amém, irmãos? No terceiro item, sem esperança e sem Deus. Desprovidos de esperança. Esse tópico, queridos irmãos, é muito importante. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é perder a esperança. Ou pior, ter esperança naquilo que jamais vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa para os queridos irmãos. Eu tenho a firme convicção de que eu vou morar no céu. Os irmãos têm a firme convicção de que vão morar no céu. O que mais falta? Queridos irmãos, eu vou dizer mais. As nossas orações normalmente são assim. Me dá, 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 me dá. Falta alguma coisa a Deus te alcançar? O que falta a Deus fazer por mim? Falta alguma coisa? Mas se nós prestarmos atenção nas nossas orações, nós vamos ver que parece que esse nosso Deus é um Deus mesquinho. É um Deus pão duro. É um Deus que tem que estar implorando. E não é assim. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Olha só. Ele deixou a sua palavra. Ele deixou Jesus Cristo ser sacrificado no meu e no teu lugar. Ele deixou o Espírito Santo. O que mais falta? Eu vou insistir um pouco nesse ponto, porque eu sinto a autoridade do Espírito a questionar. Querido irmão, o que mais falta para tu estar queixoso? A tua esperança aqui na terra? A tua esperança está na caderneta de poupança? A tua esperança está nos teus negócios? Vocês viram? Basta um vírusinho comum, ordinário, acabou com o mundo. Mas a minha esperança é muito maior do que o coronavírus. Glória a Deus. Aleluia. Eu devo me cuidar. Até imaginava que hoje já todos viriam com máscara, trouxe a minha. Mas, queridos irmãos, se Deus usar o vírus, eu vou me cuidar, eu vou fazer a minha parte. Eu não estou compartilhando chimarrão, não estou cumprimentando, embora que eu sinta a falta de dar um abraço nos irmãos, eu estou evitando. Porque a lei e o nosso pastor estão pedindo, não se abracem, se cuidem, né? Eu estou fazendo a minha parte. Os irmãos estão fazendo. Mas se Deus quiser usar esse vírusinho para me transportar e continuar meu ministério no outro lado, glórias a Deus! Eu não tenho medo da morte. Porque a morte foi vencida, queridos irmãos. Aleluia. Esta é a esperança que os gentios não têm, queridos irmãos. Eu sinto, querido pastor, eu preciso dizer, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. O que é a morte? O que eu tenho a ver com a morte, queridos irmãos? A morte foi vencida. Aonde que está a força da morte? Onde que está? Ela é o conduto, é a estrada para eu continuar fazendo na eternidade aquilo que estou fazendo aqui na igreja. Porque a minha esperança não está no título, a minha esperança não está na minha caderneta de poupança. Sim, é verdade, nós temos que seguir o exemplo da formiga. Onde que está a tua esperança, querido irmão? Se tua esperança está aqui na terra, volte para os gentios, volte para as gentes. Mas se tua esperança está no céu, seja Israel, faça parte dessa promessa.
Deus não ficou devendo nada para ninguém. Não está faltando nada. Está faltando consolo do Espírito Santo. Talvez você tenha falado muito pouco com Ele. Está faltando revelação para a tua vida. Talvez você tenha lido muito pouco a palavra de Deus, que é a maior de todas as revelações. Está faltando alegria, né? De onde que vem a alegria? Né? Alegria e esperança são primas, irmãs. Tem muita diferença entre felicidade e alegria, queridos irmãos. Felicidade é uma coisa momentânea. Eu revi um irmão, fiquei feliz. Mas a alegria, eu continuo com ela. Pode ter morte na minha família, eu continuo alegre, porque o meu projeto, a minha busca é por algo maior, é algo eterno. Por isso que eu não sou mais gentil. Por isso que eu permiti que o Espírito Santo me enxertasse na nação de Israel. Mas, Clayton, tu é perfeito? Já tu é... Não, eu estou sendo limpado pela palavra. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro mais dois, três defeitos. Eu não sei como é que cabe tanto defeito na vida de um ser humano. Hã? Quantos defeitos eu já deixei, queridos irmãos? E vou lendo a palavra e descubro outros. Como cabe tanta coisa errada na vida da gente. Esta é a minha esperança. Essa é a esperança dos irmãos. Aleluia. Irmãos, é motivo muito solene de estarmos alegres nesta manhã. Porque nós não somos desprovidos de esperança. Nós não estamos órfãos. Nós temos Pai. E nós temos uma estrada chamada Jesus Cristo que nos conduz ao nosso Pai. E aí nós lá no céu vamos continuar fazendo o quê? Adorando a Deus. De que maneira nós vamos adorar? Dando glória a Deus, aleluia, sem sentir isto na tua alma, na minha alma. Aí vira papagaio. Se tu ensinar o papagaio a dizer aleluia, glória a Deus, ele faz isto. Só que ele não sente. O papagaio não tem esperança. Ele diz aleluia, glória a Deus, né? Mas ele não sabe nem o que está falando. Eu e você. Quando nós falamos aleluia, quando nós falamos glória a Deus, isso já é um sentimento que sai lá de dentro, ele vem tingido de esperança, vem tingido, vem carregado de algo sublime que está dentro de nós. Porque nós se alegramos. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, né? Hoje sim a casa do Senhor é essa casa aqui, provisória, de material. Mas eu me alegrei quando me disseram que eu vou na casa do Senhor, do meu Pai. E para lá que eu vou um dia. Para lá que a igreja vai um dia. Por isso, queridos irmãos, nesta manhã nós não estamos desprovidos de esperança. Nós somos providos de esperança. Porque Deus o que fez? Para garantir que todas as promessas fossem alcançadas, Ele deu a sua palavra. Queridos irmãos, Deus deu tanto valor à sua palavra, que Ele, através de Cristo, Ele é a palavra. Já pensaram sobre isso? E o Verbo se fez carne. Verbo, a própria... Deus se fez em palavra, para que nesta manhã nós pudéssemos estar anunciando esta grandiosa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Mas se Deus sabia na sua onisciência que eu não seria salvo, por que Ele permitiu que eu nascesse? Porque você não quis. Eu digo para os irmãos o seguinte, mais graça, menos livre-arbítrio. Quanto mais graça, menos livre-arbítrio. Eu conduzo o meu livre-arbítrio do jeito que eu quiser. Mas no momento que eu venho aqui e digo, Senhor, me aceite em Israel, me aceite como teu povo, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio.
Agora, se eu não quiser... mas por que Deus me permitiu? Ora, até o ano 2000, anos antes de Cristo, todas aquelas nações não tinham Cristo. Eu acredito que já existia povos bárbaros. Não quero entrar nesse assunto. Mas o importante é que eu e você, nós somos providos de esperança, porque nós aceitamos a Jesus Cristo. Não porque aquilo que Jesus pode me dar. Sim, Ele me dá muita coisa boa. Ele dá muita coisa boa para a igreja. Mas eu não estou na igreja. Eu não faço parte de Israel pelo que Deus pode me dar em bênçãos materiais. Eu estou aqui, os irmãos estão aqui pelo que Ele é. Aleluia. Pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua onipotência, pela sua justiça, pela sua misericórdia. É por isso que nós estamos aqui como adoradores, com um grande Deus. Aleluia. Tão grande Deus. Queridos irmãos, eu entendi muita coisa na palavra de Deus, mas isso eu não consigo entender. Como um Deus tão grande. Conhece o Clayton pelo nome. Como um Deus tão grande. Conhece o nome me permita, do Ivonildo. Estou tirando o pastor do ser humano Ivonildo. Mais graça. Aleluia. Menos livre-arbítrio. Mais amor. Menos livre-arbítrio. Eu não estou anulando o livre-arbítrio, eu estou dizendo, Clayton José, eu abri mão do livre-arbítrio, de querer e não querer. Eu optei por querer ser escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Porque a escravidão, a servidão a Jesus Cristo, me enche de esperança. Agora imagine uma pessoa que não conhece Deus. Uma pessoa que está lá no hospital morrendo. Que coisa terrível deve ser morrer, estar à beira da morte e não ter esperança. A pessoa fica pensando, o que vai acontecer depois que meu coraçãozinho parar de bater? Os irmãos conhecem a palavra e sabem que sem Deus, uma vida sem Deus, uma vida que nos submete aos deuses deste mundo, aos prazeres deste mundo, não é vida. É tristeza, é uma vida vazia, nos torna agressivos, torna o ser humano chato, sem propósito, mas especialmente sem esperança. Queridos irmãos, a esperança é o verbo mais lindo que existe, o verbo esperançar. E eu esperanço de que a minha vida vai ser continuar lá na eternidade, adorando a Jesus Cristo. Dizer assim, Jesus, muito obrigado por me enxertar em Israel. Muito obrigado, Senhor, por abandonar todas as práticas velhas. Obrigado, Senhor, por Tu ter permitido que todas as coisas se fizessem novas na minha vida. Para que meu coração pulse vida. Que a minha alma, eu gosto mais da expressão alma, eu aprendi, pastor, nefesh, vida, abundância, alegria. Alma é muita pouca expressão. A nefesh dos hebreus, ela é mais cheia de compostura, de conteúdo. Alma me parece assim um português muito pobrezinho, né? A nefesh exala vida, exala abundância, exala proximidade com Deus, ela exala, enfim, vida. Me faltam os termos.
Queridos irmãos, nós somos nação eleita. Nós somos um povo separado. Nós devemos ser um povo zeloso. Nós devemos de ser um povo de boas obras, não que as boas obras nos salvem. Não, mas as boas obras elas se manifestam por nós sermos salvos e nós termos esperança. Aquele que tem esperança, ele faz boas obras ao natural. Isso flui, isso vai ao natural. A pessoa salva, ela faz coisas boas ao natural, não forçado. Queridos irmãos, essa é uma das razões de eu estar na escola dominical. Porque, assim como nos cultos, mas a escola dominical é um local onde o Espírito Santo também se manifesta. Aleluia. É verdade. Eu sinto a alegria no meu coração nesta manhã. Aquilo que eu vos falo, queridos irmãos, nesta manhã, isso vai ecoar lá na eternidade. Eu acredito que muitas pregações, muitas escolas lá na eternidade, eu imagino, eu não sei como é que vai ser a eternidade, assim, porque o céu é tão grande mas eu me permito às vezes de imaginar que lá no céu Deus vai revelando para mim de maneira individual, para a igreja de maneira conjunta, de todos os livramentos, de todos os consolos que Deus foi nos dando, né? Eu creio que lá no céu Ele vai nos revelar a quantidade de vezes que Ele me livrou da morte, livrou a igreja de situações estranhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é incomum para o mundo, e para nós é muito comum, sentirmos esta presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Clayton está aqui? Não. Porque o pastor Ivonildo está aqui? Não. Porque está a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos conecta e nos revela um Deus. E este Deus criou instituições. E uma das grandes instituições que Deus criou, a nação de Israel. Através da nação de Israel, Deus nos enxerta na pessoa de Jesus Cristo, para nós sermos participantes, para nós fazermos parte dessa nação eleita, aqui na terra e na eternidade. Eu preciso repetir, já estou concluindo. Queridos irmãos, o céu começa aqui na igreja. Se nós não conseguirmos conviver enquanto igreja, vamos fazer o que lá no céu? Se eu não sei me relacionar num coral, se eu não sei me relacionar num departamento, se eu não sei me relacionar na minha casa, eu repito, vou fazer o que no céu? Queridos irmãos, pense sobre isso. E que o querido Deus, que nos injetou na nação de Israel, continue vos abençoando, vos alegrando. E que todas as mães aqui presentes, através dos seus filhos, consigam glorificar a Deus por essa tão grande dádiva que é a maternidade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado.